Rumo à Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Luz e Caridade para mais uma reunião pública. Nós vamos dar início à nossa reunião fazendo uma leitura de harmonização do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Vocês podem acompanhar na tela a mensagem de número 125, tem como título Separação. Aspas. Todavia, digo-vos a verdade. A vós convém que eu vá. Jesus, está em João, capítulo 16, versículo 7. Semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a convivência da partida em favor dos companheiros. O que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente, as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Porque, se houverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada convivência ao bem comum. Recordai a presença da passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação, para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Criador de tudo e de todos, a Jesus, que veio nos colocar a forma de viver em comunidade evangélica com os nossos irmãos, veio nos trazer a mensagem da renovação espiritual através da reencarnação. Essas mensagens nos fazem refletir sobre os nossos comportamentos no nosso cotidiano, junto aos nossos irmãos, para que a nossa comunidade evangélica siga o caminho de elevação espiritual em comum, em comunidade um com o outro, e assim aprendendo todos a seguir esse caminho para o alto. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para uma reunião pública. Pedimos aos espíritos que estão sempre nos apoiando, sempre estar junto conosco, nos intuindo aos melhores pensamentos, aos melhores caminhos, que estejam hoje aqui também, junto conosco, para que nós possamos, numa vibração bastante elevada, entender e poder seguir
compreendendo os nossos caminhos espirituais. E assim, pedimos a Deus, pedimos a Jesus autorização para iniciar a nossa reunião. Que assim seja. Hoje nós estaremos aqui com a nossa Sheila, nossa querida Sheila, do Grupo Espírita Luz e Caridade, e o tema da reunião, da explanação da noite, vai ser reencarnação. Tá bom, Sheila? Fique à vontade. Obrigada, Sérgio. Bom, na semana passada, a Fabrícia fez o estudo do tema perispírito. E, querendo dar uma continuação a esse tema, que depois do estudo que nós fizemos de todo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que traz muitas possibilidades de desdobramento, eu resolvi fazer um estudo sobre reencarnação. E, para isso, além do Evangelho segundo o Espiritismo, eu utilizei esse livrinho, que é fantástico. Eu tinha aqui em casa, nunca tinha lido, é do Pena Ribas, A Justiça de Deus no Destino Humano. Esse livro, Reencarnação no Brasil, que é do Hernani Guimarães, que traz vários casos compilados e comprovados de reencarnação. Esse livro aqui, em cada capítulo também tem um caso do Pena Ribas, narrando um caso de reencarnação. E usei um pouquinho do perispírito e suas modulações, do Luiz Gonzaga Pinheiro. Bom, nós vamos começar o nosso estudo. Assim, usei também um artigo da revista Isto É, número 1710, de 10 de julho de 2002. Ok? Bom, nós vamos começar nosso estudo, e para isso eu não fiz nenhum slide, nada de projeção, porque eu não sou muito afeita às questões tecnológicas. Eu tenho certeza que isso ia me complicar demais a vida. Então, vai ser na conversa mesmo, tá bom? Eu acho que chega um momento para cada um de nós, seja impulsionado por diversos fatores, que a gente se pergunta o sentido dessa vida, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido de eu estar aqui, de nós estarmos todos aqui? Se em alguma hora nós nos vamos embora, outras pessoas queridas também se vão, tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende, de que serve tudo isso, para que isso, né? Se eu vou morrer e tudo acaba. Esse momento de despertamento do sentido da vida, ele acontece para cada um de nós em algum momento, motivado pelo próprio amadurecimento, né? E aí eu acho que o amadurecimento que a gente está se referindo é o amadurecimento espiritual, porque tem criaturas que vão passar a vida inteira, uma vida longa, né? E não vão parar para pensar isso. Eu acho que o ciclo nascimento e morte, né, que a gente acompanha em pessoas amadas, também nos impulsiona a pensar sobre isso, nos remete também à nossa própria morte, né? E os próprios sofrimentos da vida vão nos fazendo questionar tudo isso. E isso não somos só nós. Em todas as gerações, ao longo de toda a história da humanidade, desde os tempos mais primitivos, sempre houve em todas as coletividades humanas elementos, né, criaturas, pessoas, que vivenciaram esse despertamento e que, a partir desse despertamento, criaram sistemas de entendimento disso, né? Isso está comprovado através de achados de escavações de civilizações antigas, através de desenhos em cavernas, através de textos de civilizações antigas. A morte sempre foi um enigma, né? E sempre gerou muitas dúvidas. E aqueles que despertaram para refletir sobre isso criaram inúmeros sistemas de pensamento que procuraram explicar ou responder, né? Qual o sentido de tudo isso? A reencarnação
é o conceito mais frequentemente encontrado nos sistemas de pensamento religioso, criados ao longo de tempos em todas as partes do nosso mundo. Quando a gente fala da reencarnação aqui no Brasil, a gente pensa imediatamente no espiritismo. Mas, pasmem, esse conceito não foi criado pelo espiritismo. Na verdade, ele já se encontrava na Índia, no Egito, na Caldeia, uma região que deu origem ao Iraque, Síria e Turquia, na Pérsia, atualmente Irã, Afeganistão, Paquistão, Uzbequistão e outros países. Na Gália, que deu origem à França, Bélgica, Suíça, Alemanha e Itália. Na Céltico, parte da Europa Central, que formou parte da Alemanha, Áustria, Eslováquia, Hungria, Liechtenstein, Polônia, República Tcheca e Suíça. Na Grécia, todos os povos desses países, lembrando que a Índia, né, através do brahmanismo, hoje em dia é chamado de hinduísmo, já tinha esse conceito 1.500 anos antes de Cristo. Todos esses povos que deram origem a outros países, a outros povos, né, já traziam em seus sistemas religiosos, pensamento religioso, o conceito da reencarnação. Só que todos esses países eram politeístas. Todos esses povos, desculpa, eram politeístas. E esses conceitos, eles eram divulgados somente entre iniciados. Eram sacerdotes, né, criaturas que viviam para a vida religiosa. Isso não era divulgado entre o povo. E lembramos que, se nós formos pensar nos degredados de capela, eles vieram nesses povos, né, na Índia, no Egito, parte da Europa, na África, em cada parte da Terra vieram degredados desse sistema de capela, trazendo ensinamentos mais evoluídos para cá. Bom, isso está no livro Exilados de Capela. O povo hebreu também tinha já a reencarnação no seu sistema religioso, como um conceito conhecido. E foi justamente por ser o primeiro povo a ter uma religião monoteísta na história, que foi escolhido como povo onde Jesus viria para trazer os ensinos da sua boa nova, que deu origem ao cristianismo que nós conhecemos hoje. Jesus não falava para iniciados, nem para sacerdotes, ele falava para o povo. E em inúmeras passagens do Evangelho, da Boa Nova, que no livro do Evangelho segundo o Espiritismo estão compilados no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, a despeito das inúmeras modificações, alterações que foram feitas na Bíblia, né, pela Igreja Católica Apostólica Romana, nos seus concílios, nós podemos encontrar ainda várias menções de Jesus sobre a reencarnação. Então, eu vou ler, tá? Só para lembrar para a gente. Em Mateus, no capítulo 16, em Marcos, no capítulo 8, temos a seguinte mensagem. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam, dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Ora, se o povo dizia que Jesus era um desses profetas, é porque eles acreditavam na reencarnação. Perguntou-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram,
mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, não foi nenhum dentre eles que havia revelado isso a Pedro, né? Tinha sido uma revelação divina. Em Marcos, capítulo 6, nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? Novamente fica claro aqui pela passagem evangélica a crença na reencarnação no povo judeu. E vejam, Jesus não contestou isso. Quando Jesus fala com os discípulos, ele não contesta a ideia de que ele pudesse ser um desses profetas. O que nos comprova que ele concordava com isso, porque senão ele teria corrigido, como em diversas vezes ele corrigiu, né, os seus discípulos acerca de conceitos errados que eles traziam. Então, se ele não corrigiu, é porque esse era o conceito mais acertado. Bom, em Mateus, após a transfiguração, seus discípulos, então, o interrogaram desta forma. Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que Jesus falava. Aqui, Jesus já assevera, ele afirma que Elias já tinha voltado como João Batista, ele afirma a reencarnação. E em João, capítulo 3. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhes respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A água aqui é o símbolo da natureza material, ok? E o Espírito, o símbolo da natureza espiritual. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ou seja, não sabemos, cada um de nós, o que foi antes, nem o que seremos depois. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Essas passagens que embasam esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo são passagens bíblicas, né, que conseguiram permanecer na Bíblia a despeito das alterações feitas em diversos concílios da Igreja Católica e que atestam muito claramente a ideia da reencarnação.
Bom, a reencarnação constitui um dos conceitos basilares da doutrina espírita. Toda vez que a gente fala de espiritismo, a gente se remete imediatamente ao conceito da reencarnação. Esse conceito nos foi trazido por instruções psicofônicas e psicográficas nas inúmeras mensagens que foram endereçadas a Kardec durante os primeiros momentos da invasão organizada dos espíritos. Essa invasão organizada é um termo usado, né, para descrever, dentro do planejamento divino, a forma como chegariam determinadas informações a nós na atualidade, né? O Espiritismo é muito novo, ele é de 1857, data de publicação de O Livro dos Espíritos, é uma filosofia recente na humanidade, mas não é recente a noção da reencarnação, como eu disse, ela é muito antiga, é anterior, né, a Jesus. E essa invasão organizada, por assim dizer, foi a eclosão em inúmeros pontos do planeta de mensagens trazidas por espíritos através de diversos médiuns, pela psicofonia, ou seja, pela comunicação pela voz, ou pela psicografia, que é a comunicação através da escrita. O que Kardec fez foi receber essas mensagens, organizar segundo temas, verificar as informações que se repetiam em várias mensagens diferentes, através de vários médiuns diferentes, em datas diferentes, em locais diferentes, né, ao redor do mundo, e organizar assim o Livro dos Espíritos. Ele não escreveu nada, ele só compilou, organizou o material que ele recebeu. É claro que ele fez alguns comentários da parte dele acerca desse material, mas o trabalho dele foi de organizar isso tudo, porque não foi, como ele disse, a criação de uma nova religião, né? A religião é o cristianismo, mas um cristianismo redivivo, né? Viver novamente o cristianismo primitivo, o cristianismo anterior à Igreja Católica, o cristianismo das mensagens, dos ensinos da Boa Nova de Jesus, que não tinha sacerdócio, que esse conceito da reencarnação era plenamente aceito, divulgado, né, e verdadeiro, e que foi restringido porque dá a cada criatura a responsabilidade e a liberdade pelos seus próprios atos, o que naquela sociedade daquela época não era tolerado, porque era preciso conter o povo para, digamos assim, encaminhar o povo para os interesses dos monarcas, né, das elites, enfim, vamos deixar essa parte de lado. Bom, a reedição do conceito de reencarnação traz esse retorno ao cristianismo primitivo, através das vozes do além-túmulo. Não foi um homem encarnado, não foi uma pessoa que trouxe isso. Eram milhares de mensagens. Era um conteúdo enorme. Deu um trabalho fenomenal fazer isso. Esse foi o trabalho de Allan Kardec, e esse é o conteúdo sobre o qual a gente se debruça na nossa ânsia, pelo menos é assim que eu sinto, de também entender o que a gente está fazendo aqui. Por que a gente passa tantas coisas nesse mundo? Por que a gente vê tantas pessoas passando tantas coisas nesse mundo? Por que há tantas injustiças, né? Aparentemente injustiças? A gente reflete, quer respostas, então a gente está aqui reunido buscando essas respostas, assim como outras pessoas ao redor do mundo também estão. Bom, em que consiste o conceito da reencarnação? Para ser didático, a gente vai pegar aqui o Reencarnação no Brasil, em que o Hernani Guimarães sintetiza da seguinte forma o conceito de reencarnação.
Bom, resumidamente, o conceito diz o seguinte: todo ser vivo compõe-se de uma parte material e outra espiritual. Desde que a gente aceite isso, a gente tem uma visão espiritualista da vida. Há pessoas que não aceitam isso, que elas acham que morreu, acabou, só existe o corpo físico. Então, elas têm uma visão materialista da vida física, ok? Toda e qualquer pessoa que tem uma visão espiritualista da vida física entende que o ser vivo compõe-se de uma parte material e outra espiritual. Quando ocorre a morte, a parte material ou corpo físico se destrói, enquanto a parte espiritual, uma vez abandonado o corpo, conserva-se indestrutível. Após permanecer algum tempo nesse estado de desencarnado, o nome que a gente usa para designar esse estado, um espírito que não está ligado ao corpo físico está desencarnado, esse estado pode ser chamado de intermissão ou erraticidade, né? O espírito encontra-se na erraticidade, ele está entre uma encarnação e outra, enfim. Após permanecer algum tempo nesse estado, a parte espiritual torna a ligar-se a um ser vivo em início de formação. E seguindo todo o processo embrionário, volta a nascer de novo, ou reencarna-se. Um ser vivo, em princípio, de formação, ok? Embrionário. Normalmente, o reencarnado perde a memória dos detalhes da sua encarnação anterior. E isso é uma das ideias, né, usadas pelas pessoas que querem contestar a ideia da reencarnação. Mas se a gente já tivesse vivido, a gente lembraria. Mas imagina eu lembrar o que eu fui, as coisas boas ou ruins que eu fiz, e aí eu, obviamente, lembraria também as coisas boas e ruins que outras pessoas que também estão reencarnadas comigo fizeram comigo, e as nossas relações aqui teriam continuidade no afeto ou no desafeto que a gente criou lá atrás. A gente não teria possibilidade de mudar isso, a gente daria seguimento a uma história que a gente lembra que existe. Então, o esquecimento do passado é uma forma de ter a oportunidade de reescrever a história, modificando em alguma medida o sentimento, a emoção que nos liga uns aos outros, desde que esse sentimento seja negativo. Então, normalmente, o reencarnado perde a memória dos detalhes das suas encarnações anteriores, mas conserva certos resíduos psicológicos e até mesmo fisiológicos daquela vida passada, sob a forma de tendências, aptidões, genialidades ou suscetibilidades fisiológicas, marcas de nascença e etc. Então, a gente brinca que ninguém precisa fazer regressão de vida passada para entender o que está fazendo aqui. É só a pessoa se conhecer um pouquinho, né? Buscar dentro de si as suas qualidades e os seus defeitos, as suas tendências, né? Que ela vai saber o que ela está fazendo aqui, para que ela está aqui, né? Tem um para quê. Mais do que um porquê, tem um para quê. A gente está aqui para alcançar alguma coisa, para ter algum progresso. E é isso que a noção da reencarnação traz para a gente. Bom, excepcionalmente, certas pessoas podem reter a memória de algumas experiências oriundas da encarnação anterior, de maneira a fornecer dados que permitam estabelecer evidências a favor da hipótese da reencarnação. Há situações também que a pessoa tem sonhos, né, que lhe revelam determinadas questões da encarnação anterior que tem a ver com a sua missão, a sua tarefa na encarnação atual. Bom, então, o conceito, esmiuçadamente, é isso. E isso seria a reencarnação. Bom, se a gente parar para pensar nisso, logicamente,
a gente vai ver que a noção de reencarnação nos revela um Deus verdadeiramente sábio, bom e justo, cuja ação exerce sempre impulsionado pelo amor e cuja finalidade é o aperfeiçoamento de todas as criaturas. Então, a gente não consegue ver justiça em Deus quando a gente pensa que Ele nos criou sem saber nada, né? Com a ideia da vida única que eu estou dizendo. Nos criou no ato da concepção, sem que a gente saiba nada, conheça nada. A gente vai passar uma experiência física. Então, se eu tenho acesso à educação, eu tenho possibilidade de me desenvolver mais do que se eu não tiver acesso à educação. Se eu tiver uma vida relativamente organizada, do ponto de vista material, obviamente que eu vou ter muito mais facilidade do que uma pessoa que nasce numa extrema pobreza, não é? Se eu nascer num determinado país, por exemplo, como o Brasil, eu, como mulher, vou ter uma determinada experiência diferente das mulheres, né, do Irã, do Iraque, da Palestina. Então, como que todos nós, com essas diferenças tão grandes de experiência, após uma única vida, para treinarmos o amor, o perdão, a benevolência, a brandura, a paciência, enfim, todas as virtudes, uma única vida, digamos, de 80 anos, né? Como a gente vai ter um julgamento e, a partir daí, vai ser determinado que a gente vá para o inferno ou para o purgatório? Só tem essas duas opções, né, gente? Porque, vem cá, alguém aqui se habilitaria ao céu? Eu não me habilitaria. Né? Qualquer um de nós que se conheça um pouquinho sabe que tem muito de egoísmo, sabe que tem muito de vaidade, sabe que tem muito de orgulho, nas pequenas coisas que seja, mas tem. Todos nós temos. E o céu é local de espíritos, né, de luz. Não trazem mais esses vícios morais dentro de si. Então, para nós, criaturas, né, medianas, comuns, o céu não é uma opção. Ou a gente vai para o inferno ou para o purgatório e fica lá eternamente. Ora, se a minha vida é eterna, imortal, por quê? Que sentido faz eu viver uma única vida material de 80 anos e depois passar a eternidade no inferno ou no purgatório? Isso não revela justiça. Isso não revela a bondade de Deus. Isso não revela amor. Né? Porque a gente, imperfeito como é, se alguém nos magoar, se alguém nos feriu, a gente consegue dar uma segunda chance para a pessoa. Como que Deus, que é perfeição, iria nos condenar, né, por erros cometidos em uma única experiência, tendo nos criado tão simples, tão absolutamente sem conhecimento de tudo. Isso não é justo, não me parece justo, não sei quanto a vocês, não me parece justo. E a reencarnação, ela traz essa ideia de justiça, né? Porque se eu fui criada simples e ignorante, obviamente que eu vou errar muito. Vou errar muito, 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 muito. Eu não sei nada. Então, eu vou viver uma vida, retorno ao pátria espiritual, faço um balanço desses erros, né, desses acertos, dessas experiências, retorno numa vida planejada a partir daquela primeira, com tais e tais experiências planejadas para trabalhar em mim
as virtudes que me faltaram e que foram o motivo dos meus erros, parto para a nova experiência, me saio bem, me saio mais ou menos, me saio mal, retorno para a vida espiritual, faço um novo balanço. Caramba, que bom, consegui. Ai, que bom, dei um passinho. Nossa, meti os pés pelas mãos, só fiz besteira. Que droga. Vamos lá, vamos voltar. A ideia da reencarnação nos traz essa noção de justiça de Deus. Né? Por mais que a gente passe por falsos, por mais que seja dura determinada experiência para a gente tem a noção de que aquilo teve um porquê e, principalmente, tem um para quê, que é sempre nos treinar a ser pessoas melhores. Por quê? Porque o que importa não é a felicidade nesta vida material, e isso é difícil para caramba de aceitar. O que importa para Deus é a nossa felicidade como espíritos que têm a condição de viver essa felicidade. Porque o mundo físico ele é transitório, a gente passa por aqui e passa mais rápido do que a gente imagina. A vida real é a vida espiritual. Nós passaremos por aqui, poderemos passar por outros orbes, mas a vida espiritual é a real. O corpo é transitório. Eu posso ter este corpo feminino, já tive outros masculinos, posso ter outros masculinos, outros femininos. Cada vida é uma experiência diferente, em povos diferentes, com costumes diferentes, com culturas diferentes, oportunidades diferentes de crescimento intelectual e moral. Cada família é uma família, também com os seus valores, com aquilo que nos educa, que nos vai transformando. Então, isso tudo é transitório. Hoje é uma coisa, amanhã será outra. Qual é a realidade de cada um de nós? É a realidade espiritual. É tudo aquilo que eu construo em mim, individualidade, ok? Que tem a sua história e que não se perde, que continua sendo eu quando este corpo morre. Essa é a realidade. Então, as durezas que a gente passa nessa vida, que não são poucas e que são difíceis pra caramba de, às vezes, até de aguentar, visam esse crescimento do que não morre, que é o que está no espírito, porque o corpo vai morrer. Essa experiência vai acabar. E o que vai ficar dela é o que eu construir dentro de mim, de bom, a partir daquilo que eu vivenciei. Então, essa é a noção da reencarnação. Revela a perspectiva de um progresso constante, que não termina em uma vida. E revela também uma noção muito importante de que todas as nossas vidas encarnadas, todas as vidas físicas que a gente vive, somadas àquilo que a gente aprende também na espiritualidade, no período em que a gente não está encarnado, de uma mesma criatura, todas essas experiências de uma mesma criatura são solidárias entre si. Então, o que eu estou vivendo hoje é somatório do que eu vivi nas minhas últimas encarnações. E a minha próxima vida vai ser planejada de acordo com o que eu consegui superar nessa, do que eu consegui crescer nessa, do que eu consegui amadurecer nessa e nas outras, somada às outras. Então, essa existência ela é contínua, ela é feita de diversas etapas, mas ela é contínua. Isso é uma ideia muito bonita. E é uma ideia que nos traz imediatamente a noção de responsabilidade conosco. De cuidado da gente para com a gente mesmo. De esforço em relação ao nosso próprio crescimento. A gente para de depositar nas mãos dos outros
a responsabilidade por nós. E a gente para de sentir dependência de que outros façam por nós. Porque a gente entende que ninguém pode fazer por nós. Isso é tarefa de cada um individualmente. A gente pode se apoiar, a gente pode se ajudar, mas a gente não pode viver a vida do outro, nem o outro pode viver a nossa. Então, a gente tem que procurar fazer o melhor por nós mesmos, no sentido de aprender, no sentido de crescer moralmente e intelectualmente. Porque isso é que nos traz esse progresso. Bom, e a noção da reencarnação, ela explica o que outras religiões que pregam uma única vida não conseguem explicar, que são as diferenças e desigualdades na distribuição de dores e aflições na vida terrena sem motivos aparentes. Então, a gente tem pessoas neurotípicas e pessoas deficientes. A gente tem pobreza e riqueza. A gente tem pessoas saudáveis, pessoas que já nascem com uma doença. Às vezes, crianças que não chegam a ficar adultos, né? A gente tem afeto e desafeto na família. Tem famílias super unidas, afetuosas, né? As pessoas se ajudam, se gostam, torcem umas pelas outras. E tem famílias totalmente desagregadas, né? A pessoa não se sente pertencendo a um grupo familiar. Por que isso? Se nós não pensarmos que isso tem uma lógica dentro de um processo reencarnatório, a gente não consegue explicar por que Deus faz essas coisas. Só a reencarnação explica essas diferenças, né, de vivência entre todos nós. Bom, tendo explicado o conceito de reencarnação, a questão, eu disse no início que esse estudo nasceu do estudo lá da Fabrícia da semana passada, que foi sobre o perispírito. Como que se dá a encarnação? Então, a encarnação se dá através do perispírito. As pessoas, né, que estão chegando hoje ou há pouco tempo, o perispírito ou corpo espiritual é um corpo de matéria, porém uma matéria muito mais rarefeita, que é o corpo do espírito, que acompanha o espírito sempre, mesmo depois da morte do corpo físico. E esse corpo espiritual, ele é modelador do corpo físico que nós temos. É esse corpo espiritual que se une ao corpo em formação, ao embrião, dando a ele, ao novo corpo que vai se formar, as características que aquele espírito necessita para realizar as tarefas que lhe cabem, que foram planejadas para ele nessa encarnação, e viver as experiências planejadas para o seu progresso. Bom, então, segundo o Livro dos Espíritos, através do perispírito, que é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. O reencarne, gente, se a gente pensa assim que morrer é muito complicado, imagina nascer. Né? Você está lá numa colônia espiritual, junto a pessoas mais ou menos semelhantes a você, no jeito de pensar, no jeito de sentir, desenvolvendo, né, a sua história, e aí você tem que reencarnar. Você tem que deixar a liberdade que você goza, né, como um espírito desencarnado, você está numa colônia, você vem ao mundo material, você vai a outra colônia, né? Enfim, você tem uma liberdade que o corpo físico ele restringe. Você aqui para andar, ou é andando, ou é de bicicleta, ou é de carro, de avião, você já está, graças a Deus, né? Então, você não tem essa liberdade. Você está sujeito ao esquecimento da sua própria história ao reencarnar. Então, você imagina, você está lá, você sabe que você vai esquecer tudo,
que você viveu antes e vai recomeçar. Quando você tem a escolha de pais amorosos, criaturas com quem você já tem uma história, que você confia, você se sente mais ou menos fortalecido. Mas e quando você vem para o seio de uma família com pais que você não conhece ou inimigos, adversários, pessoas com quem você não tem uma boa relação? Muito pelo contrário, você não confia em nada. Imagina a situação, né? Bom, você sabe que você vem para completar trabalhos que você deixou incompletos ou para voltar às missões em que você fracassou. E você vai ter que lidar com doenças, com limitações físicas, com os problemas relativos ao próprio ambiente que você vai estar, né? Se você nasce no Nordeste, você vai ter que lidar com seca, você pode nascer num lugar que é gelado, enfim. As perspectivas nunca são agradáveis, né? Assim, estimulantes. Imagina você passar por esse processo, né? Então, a gente tem que ter muita confiança naqueles que cuidam de nós, que são espíritos mais evoluídos, extremamente amorosos e que sempre cuidam de nós, sempre nos guiam. Numa palavra, a gente tem que ter fé em Deus, né? E mandar ver. Bom, segundo aqui o livro A Justiça de Deus no Destino Humano, existem as etapas da reencarnação. Primeiro, a busca pelos futuros pais. Já falei um pouquinho disso, então vou pular. Planejamento do novo corpo. Existe a elaboração de um mapa genético, de acordo com as suas necessidades, né? Impressão de volume de fluido vital, delimitação de informações específicas à prova ou à expiação que você precisará passar. Esse livro conta a história. Qual foi, Janela? Perispírito e suas modulações. Narra a história de suicidas que precisam reencarnar rapidamente. Então, esse processo de diminuição, né, do perispírito, ele se dá muito rapidamente, em função da urgência do espírito reencarnar, e às vezes precisa reencarnar 2, 3 vezes só para recompor o corpo espiritual que foi atingido pela atitude suicida, é muito sofrimento. E desencarna rápido, não são encarnações que conseguem vingar. Às vezes a criança vive alguns meses, alguns dias, enfim, e desencarna, aí prepara outra encarnação até que o perispírito seja remodelado. Então, isso tudo é impresso no mapa genético, né, daquele espírito que vai reencarnar. A próxima etapa é a redução perispiritual. Isso é possível graças à maleabilidade do perispírito, né? Então, é feita uma compressão dos espaços intermoleculares do perispírito. E vai diminuindo o perispírito, ficando aproximadamente com 10 a 15 centímetros. Esse perispírito é ligado ao perispírito materno, né? E se liga ao óvulo que foi fecundado no ato da concepção. Uma vez ligado, através de um fio que é descrito, que tem no óvulo, é um fio energético. Se liga o perispírito que foi reduzido de tamanho ao óvulo, e aí o perispírito passa a gerar, né, as modificações, as divisões celulares, e imprimir, né, as modificações naquele corpo físico que está sendo formado, né, a partir desse modelo que é o corpo espiritual, o perispírito. É como se fosse uma forma.
Então, todo o desequilíbrio, toda a desarmonia que a gente causa no nosso perispírito, seja por emoções desequilibradas, seja por excessos, né, sexuais, isso é muito, muito comum, seja por grandes ódios cultivados durante muito tempo, né, fingidas, vinganças, enfim, tudo que vai contra a lei de Deus, né, e que atinge o nosso perispírito causando desequilíbrios, se essa forma não estiver bem legal, ela vai formar um corpo físico com problemas, né? Correspondentes às áreas que estão em desequilíbrio no perispírito. Bom, a partir dessa ligação do perispírito reduzido com o óvulo e o desenvolvimento embrionário, o perispírito apenas vai crescendo, né? Novamente, dentro do útero, afrouxando um pouco mais a compressão molecular e sofrendo as transformações físicas, se ajustando à carga genética materna e paterna. E esse cordão de prata, que iniciou lá no fiozinho do óvulo, achei muito interessante, sendo óvulo, né? Vai se fortalecendo à medida que o corpo se desenvolve, se transforma no cordão de prata, que liga o corpo físico ao perispírito, né? Quando a gente desencarna, esse cordão de prata é rompido. Quando a gente se desdobra e vai ao mundo espiritual, os espíritos distinguem quem é um espírito que está desencarnado de um espírito que está encarnado, que está em desdobramento, porque o espírito encarnado em desdobramento, ele leva esse cordão de prata, né? O corpo está aqui dormindo, mas ele está lá, né, visitando o mundo espiritual. Bom, atualmente realizam-se várias pesquisas sérias ao redor do mundo sobre a reencarnação. Pesquisas científicas mesmo. E já tem vários livros editados sobre isso, e existem departamentos dentro de universidades para pesquisar temas relacionados, né, ao que não é visível, dentre elas a reencarnação. E de duas formas pesquisam sobre reencarnação. Através de recordações espontâneas manifestadas por crianças, normalmente entre 2 e 4 anos de idade. E aí eles fazem coleta de informações com parentes, com pessoas que convivem com aquela criança. E através de regressão a vidas passadas, né? Através de hipnose. São as duas formas de pesquisa atualmente já tem muito tempo, né, gente? De 30 anos para cá, a respeito da reencarnação. Esse livro, como eu falei, traz vários casos. Esse aqui também. E eu tinha selecionado umas aqui, mas eu estou vendo que a hora está se estendendo. E eu acho que seria muito legal, se vocês quiserem, né, desejarem, dar uma lida e buscar esses casos. Tem parte da literatura sobre isso, né? É pesquisa realmente séria, não é intencionista. Há vários casos em que as crianças foram aos locais que elas descrevem como sendo da sua última encarnação, encontram os locais, encontram as casas e às vezes encontram parentes da última encarnação ainda vivos. Então, não tem como contestar. Tem até filme feito sobre isso, né? Não sei se vocês já assistiram. Tem filme relatando uma história verídica dessa, mas não é uma. Vários pesquisadores, como o Ian Stevenson, dos Estados Unidos, o Ian Stevenson tinha, na época que eu fiz esse estudo, que tem 15 anos, que eu reeditei agora, 2.600 casos catalogados. Então, e o Hernani Guimarães, aqui no Brasil, tem mais de 200, aqui no Brasil. Então, não é algo raro, é algo muito comum. As crianças normalmente guardam essas lembranças vagas
Então, é preciso simplesmente estar atento ao que a criança fala. Eu tenho uma amiga muito querida de faculdade, e ela engravidou na época da faculdade, e ela vinha muito aqui em casa. Ela teve uma filhinha, a Luana, e uma vez a Luana, com 2 anos e pouco, eu ninando a Luana aqui no quintal de casa, ela vira para mim e diz assim: "Ô tia, sabe aquela vez que você foi minha mãe?" É só estar atento, né? Eu fiquei impressionada na época. E realmente eu tinha uma ligação afetiva com ela, uma coisa impressionante. A gente reencontra as pessoas, isso é muito natural. A gente é que não se apercebe disso, né? Bom, normalmente as crianças que se recordam das suas encarnações passadas, elas fazem isso, é uma forma do desencarne na encarnação anterior, elas lembram. E, normalmente, isso é fonte de fobias, de ansiedades, de algumas alterações comportamentais. Mas, normalmente, essas recordações espontâneas, elas cessam a partir dos 7 anos de idade. Se tornam mais raras a partir de 4 e cessam a partir de 7. Quanto mais a criança vivencia a encarnação atual, mais ela vai se esquecendo da anterior. E a presença de marcas de nascença, né? Que são muito... Essa pesquisa é muito interessante. Crianças que narram determinadas causas mortes e que normalmente têm manchas ou sinais de nascença no local afetado. Quando essas mortes não foram assim naturais, né? Bom, na regressão de memória, o nome mais conhecido é o Brian Weiss, né? Ele editou um livro em 1988, Muitas Vidas, Muitos Mestres, que conta a experiência dele. Ele é psiquiatra, era diretor do Departamento de Psiquiatria do Mount Sinai Medical Center, em Miami, conhecido no meio científico por 37 ensaios publicados na época, na área da psiquiatria. E ele trabalhava com regressão de memória, que é feita em casos de pacientes com graves fobias, situações que limitam a qualidade de vida da pessoa. Às vezes a pessoa não sai de casa, ela fica restrita, ela não consegue trabalhar, não consegue se relacionar com outras pessoas. E a regressão de memória, ela era usada, atualmente eu acho até que nem é mais, mas enfim, era usada em casos em que medicação e terapia convencional não tinham uma resposta positiva. Então, era um último recurso. E aí, o Brian Weiss, ele atende uma mulher que já tinha esse histórico, já tinha passado por várias terapias diferentes, de métodos diferentes. Catarine é o nome dela. E ele resolve, então, usar a hipnose. E ele faz várias sessões com ela regride até os 3 anos de idade, né, nas memórias, e não consegue ter uma melhora no quadro clínico dela. E aí, durante uma sessão, ele já meio que sem recursos, durante a hipnose, ele ordena, né, a ela que ela vá até a data dos acontecimentos que geraram aqueles sintomas nela. E aí ela vai para uma encarnação anterior e começa a relatar. E relata a causa da morte, como foi que ela morreu. A pessoa revive, né, aquilo tudo. E aí ele acha que aquilo é a imaginação da cabeça dela, porque ele era materialista, né? Só que ela começa a melhorar. E a melhora do quadro clínico dela leva ele a pesquisar o que estava acontecendo, né? Porque se ela estava melhorando, aquilo tinha que ter uma relação direta com a melhora dela, uma vez que ela já vinha fazendo outras terapias e outros tratamentos e nada trazia melhor. E aí ele vai conhecer que esse tema da reencarnação está presente desde a antiguidade, em vários povos, né, em vários sistemas religiosos ao redor do mundo. Aí ele vai conhecer os pesquisadores, né,
como Ian Stevenson e outros que faziam pesquisa na área, e aí ele passa a acreditar, né? Até porque ela começa a melhorar cada vez mais, cada sessão de terapia de regressão, ela narra uma vida passada, e cada vez que ela narra uma vida passada, ela melhora, e aí ele então se vê na obrigação moral de divulgar os resultados desse trabalho, com muito medo, né, da reação da área médica, né, porque ele era muito conhecido e as pessoas, obviamente, ficam com medo, né, de sofrerem algum tipo de represália, de serem taxados de louco, enfim. Bom, depois desses livros ele publicou vários outros, e hoje a gente tem um cabedal de experiência bem grande nessa parte de regressão de memória, né? De regressão a vidas passadas. Mas não se usa porque existe também um certo perigo nisso, no manejo dessa coisa. Bom, e por último, eu queria apresentar a vocês um artigo da revista Isto É, intitulado De Volta ao Passado, que consiste na narração de estudos de mapeamento de ondas cerebrais feito durante sessões de regressão de memória, monitorando o fluxo sanguíneo e as estruturas cerebrais acionadas durante a regressão. Por quê, gente? A grande questão que se coloca é isso que a pessoa narra são realmente memórias ou são fantasias, são histórias que a mente dela elaborou? Então, se são memórias, a área cerebral ativada durante essa vivência é uma. Se for fantasias, a área cerebral ativada é outra. Então, esse estudo mostrou o seguinte, que as áreas do cérebro mais requisitadas neste processo de regressão são as do lobo médio temporal e as do lobo pré-frontal esquerdo, que respondem pela memória e pela emoção, não pela fantasia, não pela criatividade, pela criação de histórias. Entendem? Então, é como uma comprovação de que realmente se trata de memórias. Durante a lembrança de traumas, mínima quantidade de sangue no lobo parietal, área do cérebro que fornece a sensação de tempo e espaço e o senso de orientação. E aí, utilizando um método próprio de terapia, o cientista observou que depois de reorientação feita no tratamento, os pacientes são capazes de rememorar esses traumas sem repetir o pane mental, né? Que é como uma crise de ansiedade, paralisa a pessoa. E é isso, gente. A reencarnação, ela faz a gente entender por que a gente está aqui, para que a gente está aqui. Ela dá sentido a tudo isso, mesmo que seja mais doloroso, os momentos mais difíceis. Ela dá, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, uma serenidade, né, de sofrer sem se desesperar. A gente sabe que é passageiro, a gente sabe que tudo passa, a gente sofre, dói pra caramba, mas sem desespero, né? Sem atos desesperados, né? A gente sofre esperando passar, né? E tenta passar da melhor forma possível, porque se estamos passando, é justo. E é uma demonstração da misericórdia de Deus, né? Nos preparando para caminhos melhores. É isso. Então, eu vou pedir à Sônia para colocar a nossa música, a gente já está no nosso horário. A gente vai agora fazer uma reflexão, uma vibração para a nossa casa, para o nosso lar.
e para o momento que a gente está passando, ok? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Sheila faz a prece final. Liga o seu microfone. Vamos agradecer. Agradecer porque nós nem sabemos direito de onde viemos neste momento, que o véu do esquecimento está sobre nós. E estamos aqui, tendo a oportunidade desta vida. E sendo o que for que nos aflija, que nos abata o ânimo, seja qual for a experiência dolorosa por que tenhamos passado, vamos refletir para quê. Sempre há um para quê. Estamos sendo cuidados, guardados pela bondade divina, pelo amparo de Jesus, de Maria, nossa Mãe Santíssima, e de inúmeros amigos espirituais que trabalham em nosso favor anonimamente, nos auxiliando, orientando, reerguendo, estimulando, protegendo. Então temos muito a agradecer. Liguemos o nosso pensamento a eles
em sentimento de gratidão, porque nós não estamos sós, nenhum de nós. Que possamos nos apoiar mais uns aos outros, nós aqui encarnados, fazendo sempre o melhor que pudermos para aqueles que estão à nossa volta, porque é uma forma de retribuir um pouco do muito que recebemos do mundo espiritual, daqueles que nos amam, daqueles que nos tutelam, que nos envolvem em suas vibrações de amor, de fraternidade e nos ensinam o caminho do bem. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus.